Gente, hoje tá muito difícil gravar esse vídeo, gente. Eu geralmente gravo rapidinho, chego aqui, tá bom, começo a falar sozinha, adoro falar sozinha, né? Então, gravo rapidinho. Hoje tá dando um ruim, menino. Começou com o outro telefone, perdeu a memória, acabou a memória no meio do vídeo. Aí eu continuei fazendo o vídeo aqui, mas aí quando eu fui pegar o vídeo que eu tinha feito lá, porque tá sem memória, eu não consigo importar ele para lugar nenhum. Aí eu resolvi sentar aqui para fazer tudo de novo desde o começo, mas aproveitando o resto que eu já tinha feito ali. Aí já não me lembrava de mais nada. Quando eu tava com o vídeo quase pronto, entrou uma ligação e eu precisava atender uma ligação urgente. Gente, doideira, vamos tentar aqui, vamos começar de novo do zero. Oi, meninos! Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês, homens. Você imagina só, se nós mulheres que somos, em tese, né, avisadas desde sempre que um dia a menstruação vai embora, a gente não se preocupa em se preparar para esse momento. Se os médicos, que são os médicos, não sabem lidar com a menopausa, como é que a gente pode querer que os homens saibam, não é mesmo? Vocês precisam tanto quanto, até mais, de informação do que nós, né, quando chega essa fase da vida. Eu dei muita cola para vocês de inglês, não é mesmo? Hoje eu vou dar cola de biologia. Vamos falar sobre a vida fisiológica da mulher, né? A mulher, ela entra na menarca, que é a primeira menstruação da mulher, é exatamente o momento, é um marco fisiológico, é uma data que define a entrada, né, o início do ciclo, né, dos ciclos menstruais, o início da vida reprodutiva da mulher. E esse início de vida reprodutiva, ele é marcado por um boom hormonal imenso, que acontece mais ou menos na mesma fase, na puberdade, algo parecido com vocês, homens, né? Que de repente deixam de ser menininhos gordinhos e engraçadinhos e passam a ser homens enormes, passam a ejacular, passam a ter vontade de fazer sexo o tempo inteiro. Glória a Deus por isso, Deus os abençoe sempre, que permaneça assim. Né? É um tal de poluição noturna, poluição matinal, etc, etc. Isso é o que, né, o boom hormonal, né, da puberdade causa nos homens. Nas mulheres também a gente tem um boom hormonal que faz com que a gente ganhe formas femininas, o seio aumenta, né, o bumbum cresce, a gente passa a ter desejo sexual, a vagina começa a ter uma lubrificação, uma excitação, e junto com isso vem então os primeiros ciclos menstruais, que é quando a gente começa a ser, então, de fato, capaz de gerar um outro ser, né? Esses hormônios, né, que são exatamente os mensageiros bioquímicos, né, de todos esse metabolismo, né, tanto feminino quanto masculino, eles também respondem por uma série de outras funções do nosso corpo. Mas especificamente em relação à mulher, em relação a essa fase, ele vai fazer o ciclo menstrual e a gente passa a ciclar durante 30 ou 40 anos, né? Mas enfim, a gente passa a vida ciclando, né? Preparando o útero e despreparando, preparando e despreparando. E com esses hormônios especificamente, né? Especialmente os hormônios sexuais, ditos sexuais, que é a estrogênio, a progesterona e a testosterona, né? Que são hormônios sexuais para homens e mulheres. Todos nós temos os mesmos hormônios em quantidades diferentes, né? E eles vão ali, o ovário vai produzindo, né? Por ordem da hipófise, né? Vai produzindo esses hormônios e tudo vai fluindo. As paradas vão acontecendo até que um dia, né? Por volta dos 35, 40 anos, às vezes até antes, a gente começa a ter um mau funcionamento, tipo carro velho. Qualquer máquina, né, que já rodou um bocado, chega um determinado momento que dá uma engasgada e o negócio começa a falir. Do ponto de vista da natureza, é muito simples de entender. A natureza só tem um interesse na gente, é botar a gente para parir. Continuação da espécie. Isso a gente aprendeu na aula de biologia, lembra? E vocês ficam muito mais tempo, né, viris para poder procriar muito mais em várias mulheres. Do ponto de vista da natureza, é isso aí mesmo, doa quem doer. E as mulheres, conforme vão envelhecendo e perdendo a capacidade de gerar filhos, né, seres saudáveis, do ponto de vista da natureza também vão perdendo o interesse, de forma que você vai perdendo a tua possibilidade, a mulher vai perdendo a possibilidade de produzir novos seres e, por isso, perdendo também a produção desses hormônios que a manteve viva, bonita, jovial, né, por todo o tempo fértil da vida dela, né?
Na prática, o que é isso? Na prática, a mulher pode começar com sintomas quase imperceptíveis, aos 35 ou até antes. Por exemplo, unhas fracas, queda de cabelo, um cansaço um pouco maior, uma dificuldade talvez de perder peso, né? Um sintoma muito comum, aconteceu comigo, é a diminuição do tamanho do ciclo. Eu menstruava regularmente de 30 em 30 dias, nunca usei pílula, esse é papo para outro dia, né? Nunca usei esse veneno. E aí, de repente, eu comecei a menstruar de 28 em 28 dias, depois passado mais um período de 26 em 26. Isso já é um sinal de que o ovário está falindo, né? Uma outra coisa que é muito comum também acontecer, começar a ter um monte de infecções urinárias de repetição. Por que isso acontece? O estrogênio vai caindo, vai diminuindo o depósito de colágeno no corpo inteiro, não é só o rosto que cai, né? Não é só o braço que fica mole, por mais que a gente malha e tem que aumentar a malhação, né? Tem que diminuir a ingesta de carboidrato e tal, mas não adianta. Por quê? Porque o estrogênio, ele é quem deposita colágeno nos tecidos. E na vagina não é diferente, né? No sistema geniturinário não é diferente. Então, a gente tendo uma mudança na musculatura vaginal, a gente tem também uma mudança nesse processo, nesse sistema de proteção, né, do sistema urinário, fazendo com que a gente tenha uma maior permeabilidade dessas bactérias e comece a apresentar um quadro, por exemplo, de infecção urinária de repetição. Enfim, eu poderia passar aqui vários minutos falando de muitos outros sinais e sintomas, né? Esses são alguns deles. E dentre eles, pode crer, pode acontecer uma mudança de humor, uma irritabilidade um pouco maior, uma impaciência. E tudo isso, gente, ao longo do período que vai se seguir, né, até o final desse processo, né, que é a data da última menstruação, isso tudo só tende a piorar. Fiquem absolutamente tranquilos, né? Que o que era, por exemplo, uma infecção urinária de repetição vai começar a ser uma atrofia vaginal, uma dificuldade, por exemplo, de manter relações sexuais, porque o canal menos, vamos dizer assim, menos flexível, né, ele passa a ter mais resistência. Mas não é um apertadinho maneiro, aquele apertadinho gostoso, a resistência da juventude. Não, aí começa uma resistência tão grande, né, que pode chegar a casos extremos, como eu, né, orientei uma mulher que ela mal conseguia se sentar. Tamanha era a dor. Ela não conseguia colocar um tubo de aplicador na vagina. Tamanha era a atrofia vaginal que ela estava sendo submetida em função da queda dos hormônios, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque para que vocês fiquem ligados, né? Então, de repente, aquela falta de apetite sexual da mulher não é nada do que você está pensando, não é porque tu não está dando conta, não é porque ela está com outro, não é nada disso a priori, né? É lógico que vocês vão olhar isso dentro do contexto do relacionamento de vocês. Mas, de uma forma geral, quando as coisas estão correndo bem, por melhor que elas estejam correndo, a falta de hormônio pode sim trazer uma dificuldade da mulher em sentir prazer sexual. Ela pode diminuir muito a sensibilidade clitoriana, assim como a sensibilidade do canal, como eu acabei de falar. A dificuldade de chegar ao orgasmo vai aumentar muito, muito, de verdade. Lubrificação pode diminuir bastante. O que mais? O próprio desejo, né? Assim, diante disso tudo, às vezes a gente fica tão insegura com isso tudo, né? E dói e sangra. Assim, eu, por exemplo, eu tive fissuras vaginais. Sabe o que é fissura vaginal? Aquele troço que dá no pé, que igual frieira. Imagina isso na vagina, gente, isso é uma loucura. Tudo isso pela falta do estrogênio, né? E é lógico que às vezes você consegue, por mais que a mulher consiga manter o tesão, né, no marido, na relação e tal, sempre foi bem ativa e tudo, mas diante de um caos desse, né, que não se resume a isso, né? Como eu falei, uma irritabilidade, insônia, muitas mulheres passam a dormir muito mal. E a gente não falou do principal sintoma, que é o fogacho, né? Que são esses calorões, também em função da queda do estrogênio. A mulher passa a acordar no meio da madrugada, toda suada, tem que ligar o ar, o marido às vezes tem que sair do quarto, porque tem que dormir em outro lugar, porque tem que trocar. Eu vi também relato de uma outra mulher falando que ela tinha que dormir sozinha, porque ela suava tanto o lado dela da cama, que ela tinha que trocar de lado da cama. E aí no meio da madrugada, né? E aí o marido passou a não poder dormir mais com ela. Você imagina que loucura,
né? Então isso tudo são sinais e sintomas de queda de hormônio. Tem jeito, tá, gente? Isso tem que ser visto, porque isso tudo não é só sintoma, isso na verdade é a pontinha do iceberg. Não cuidado, isso significa menor longevidade, maior mortalidade, só para vocês terem uma ideia. Até o período do climatério, né, da perimenopausa e até da menopausa, até essa transição, os homens têm muito mais risco de problemas cardiovasculares do que as mulheres, estatisticamente falando. Quando a gente vai analisar a faixa etária, né, do climatério e da menopausa, esse risco para a mulher pode até estar superior, exatamente porque o estrogênio é o hormônio que traz essa proteção cardiovascular, né? Então a mulher perde isso. Cada calorão que ela tem microisquemias no cérebro, sabe? E isso é uma loucura, cara. Isso de boa, isso é uma coisa muito louca, né? Não duvidem do furacão que significa a falência hormonal na vida de uma mulher. Estejam do lado dela, sabe? Procure ser calma e paciente. Se ela demorava antes 20 minutos para gozar, pode ser que ela demore 1 hora. Né? E assim, a coisa mais importante que ela vai ter é o teu apoio, o teu carinho, a tua compreensão, né? Lembre-se que o seu hormônio um dia também vai cair, não é praga. E ela vai ter que ser tão calma e tão paciente com você quanto você vai precisar ser com ela também, tá bom? Passei só para dar uma pinceladinha, ficou até um vídeo grande, mas eu acho que é uma pinceladinha mesmo, porque o assunto é super, super mega extenso, né? Um outro dia eu volto para falar sobre hormônios bioidênticos e hormônios sintéticos e anticoncepcionais e venenos, mas eu acho que o principal recado era esse aí, tá? A gente passando por isso tudo sozinha é muito, muito mais difícil, né? Gente, uma novela para gravar esse vídeo aqui, tava ótimo lá, de repente, puf, acabou a memória. Depois eu vou ver como é que eu junto esses vídeos aí para chegar até você.